Olá a todos! É com muita felicidade que eu hoje anuncio o primeiro episódio de um sonho, de um projeto que eu venho idealizando já há alguns meses, que é o Kraus Coffee, coffee de café. Meu sobrenome é Krauskopf, eu sou Letícia Krauskopf. Kopf, inclusive em alemão, é cabeça, não tem nada a ver com café. Mas como a minha empresa se chama Kraus e esse projeto ele tem a ideia de proporcionar um café, uma conversa, um bate-papo com os meus convidados, nós criamos a Kraus Coffee. E a ideia é que esses convidados tragam insights, visões de empreendedorismo e liderança. E com muita honra, hoje o meu primeiro convidado é ninguém menos do que Gilberto Matos, empreendedor nato, um empresário de sucesso no mercado que ele atua, já vou falar um pouco mais, ele na verdade vai falar. E o Gilberto, ele é o fundador da Arquimóveis. Gilberto, muito prazer em ter você aqui hoje, nesse Prazer, primeiro Letícia. episódio. Seja Prazer é bem-vindo. todo meu, Letícia. Te agradeço. Para mim é uma honra participar e principalmente participar do primeiro. Vai ficar guardado aí para sempre. Com certeza, ficará nas memórias. E hoje falaremos muito sobre a Arquimóveis. Me conta como é que a Arquimóveis surgiu, como que você criou, qual que é a história por trás desse grande empreendimento de sucesso que nós vemos hoje? Legal. Estamos no Klabin aqui, na realidade, desde 98, atuando como corretor. Comecei com a minha esposa, Simone, e trabalhei em 4 imobiliárias, na realidade, entre Aclimação, Vila Mariana e Chácara Klabin, nesses 3 bairros. E na época nós sentíamos muito a necessidade de um negócio um pouco mais estruturado. As imobiliárias tinham muito aquele modelo de simplesmente uma secretária que fazia tudo, os corretores ali, e o dono da imobiliária que também fazia o contrato e negociava. Então eu senti muito a necessidade, já que eu vinha de um outro mercado, havia trabalhado em banco também logo no início, então eu enxergava que faltava a questão de departamentos dentro das imobiliárias. Transformar uma imobiliária de fato numa empresa. Eu era muito jovem ainda, tinha 22 anos, Uau, mas naquela época eu enxerguei essa necessidade, então surgiu a ideia de abrirmos ali o nosso primeiro escritório. legal. E a Simone você conheceu trabalhando, no trabalho? Não, a Simone conheci de criança mesmo, Ah, ali naquelas épocas difíceis, né? Enquanto criança, meus pais de origem muito simples, então minha mãe comprava tecido, retalho na verdade, para que a mãe da Simone costurasse e ela que fazia as nossas roupas. Então eu ia lá na casa da Dona Maria, costureira, e lá eu conheci a Simone. Nós éramos 8 anos de idade, 9 anos de idade ali. olha, depois foram trabalhar juntos e Isso, criaram estudamos juntos. juntos, Olha só. estudamos juntos, e aí sempre unidos ali. Eu vim para o mercado imobiliário, convidei ela para vir trabalhar comigo. A Simone sempre me apoiou muito. E então começamos a trabalhar junto na corretagem. Ela fez o curso também, tirou o Cresce. E aí 2002, ali final de 2002, início de 2003, nós abrimos o escritório aqui na Vergueiro, aqui dentro da Chácara Klabin, já Então são praticamente. mais de 20 anos de Arquimóveis. São mais de 20 anos de Arquimóveis. Na Que realidade, quando nós legal. começamos, começou como Costa e Matos, que é o meu sobrenome e o dela também. Ah, que legal. Ela é Costa, né? Meu sobrenome é Matos. Então começamos com Costa e Matos, que é a nossa razão social até hoje. Mas em 2018, nós criamos ali um nome fantasia, entendendo aí uma necessidade do mercado, várias mudanças. Então entendemos que seria legal mudar o nome. Então trouxemos ali Arquimóveis. Arquimóveis. Isso. Show de bola. Gilberto, e nesses 22 anos, lá no início, você criou a Arquimóveis, provavelmente você tinha uma ideia do que seria sucesso, expectativas de futuro. Como que foi? Como se isso se desenrolou ao longo dos anos? Porque sucesso quando você começa é uma coisa, depois pode ser outra. É No isso seu aí. caso, como que isso aconteceu? Como eu disse, a gente vem de uma origem muito simples. E o mercado imobiliário, quando você realmente tem sucesso, você consegue ter ótimos resultados e principalmente no aspecto financeiro também.
Opa! E traz muita a questão da independência, você consegue controlar a sua agenda, se organizar dentro disso. Então, quando eu conheci o mercado imobiliário, mergulhei, eu era um cara que gostava muito já da área de vendas, e aí conheci o mercado imobiliário e falamos, vai ser por aqui. Quando eu comecei, não existia tantos cursos como existem hoje. A maioria das pessoas que trabalhavam como corretor de imóveis naquela época eram senhores que se aposentavam e ia lá trabalhar como corretor de imóveis. Me lembro que a primeira imobiliária que eu trabalhei, eu era o cara mais jovem que tinha, e por outras imobiliárias que passava também naquela época, a maioria das pessoas só entravam no mercado imobiliário depois dos 50 anos de idade. E eu Nossa. comecei muito cedo. Então, obviamente, estruturamos o negócio quando nós montamos, já começamos a criar departamento de marketing, administrativo, financeiro, que na realidade, nas outras empresas que eu presenciei, uma pessoa só fazia tudo. Entendi. E aí essa departamentalização funcionou. Funcionou, né? Algumas pessoas depois, inclusive, aderiram. É óbvio que eu não acredito que foi eu que criei isso. Empresas maiores, talvez naquele momento, podiam existir, Já assim, faziam já faziam. Mas também. as imobiliárias de bairro, Uhum. elas eram simplesmente assim, uma pessoa que fazia tudo. Então, a nossa necessidade naquele momento era essa, de criar os departamentos, as pessoas por trás daquele departamento, e investir para que cada pessoa pudesse trazer resultado para a empresa. E de fato nós conseguíssemos entregar algo para o cliente, né? Entendi. E nesse processo, empreendendo, veio medo, pressão do mercado, É, solidão, que são sentimentos sim, bastante comuns, embora tinha Simone ali com você, mas não, mas com certeza como teve. que foi essa mistura, essa explosão de sentimentos natural de iniciar um empreendimento, Como eu um comecei muito jovem, negócio? Letícia, no começo não existia muito medo, até porque quando você não, vamos dizer assim, nunca passou por alguma dificuldade, você não entende o que será aquilo. Então, nós tínhamos só o sonho, coragem e querendo fazer. E é óbvio que, na medida em que aquilo foi tomando proporção, nós fomos encarando alguns desafios. E aí não é algo que dá para apagar e fazer de novo. Você está de frente daquele desafio, tem que tomar a decisão. E se tomar a decisão errada, vai pagar o preço, não tem jeito. E aí, obviamente, nós também, em alguns momentos, sofremos ali, né, com isso. E o mercado imobiliário ele veio crescendo muito, em paralelo a tudo aquilo que nós enxergamos aí, que o Brasil vem em constante desenvolvimento, né? Principalmente quando nós falamos de tecnologia. O mercado imobiliário, antigamente, o que as pessoas estavam acostumadas? Jornalzinho, né? Aquele jornal que o pessoal via no final de semana, o Anunciava anúncio, lá, 3 linhas ali, sim, aham. né? Ficava o telefone, Telefone, provavelmente. 3 dormitórios, uma suíte, 2 vagas, era uma coisa muito Era básica. real aquilo? Não tinha trote, assim, Não, era alguma coisa que real, era real? era real, era real. E assim, era muito dinâmico. Os clientes ligavam, iam visitar mesmo o apartamento e fechavam o negócio. Depois, Bacana. nós percebemos que assim, mesmo com o jornal, começaram a aparecer as imagens nesses anúncios. Hum, Ali, por volta de 2000 e fotos. 2004, uma foto pequena com a fachada do prédio ou com a fachada da casa, e você colocava o anúncio e colocava a foto também. Já era um grande avanço para nós, né? O pessoal estava acostumado com uma plaquinha na frente do imóvel, agora já tinha uma foto, uma imagem. Nessa época também começou a surgir os sites, as imobiliárias começaram a, né, ter os sites próprios. Uma coisa muito simples ainda, era praticamente 1, 2 páginas ali, onde você também colocava algumas imagens, uma foto simplesmente, e não era um link como hoje, que você consegue acessar e praticamente visitar o imóvel da sua casa. Então era muito mais simples naquela época, mas nós fomos acompanhando. E obviamente quando essa tecnologia ela surge, as grandes empresas elas saem na frente, porque tudo é muito caro quando é novo, né? As Então grandes empresas acabam conseguindo colocar o dinheiro antes, investe lógico, pesado, né? Saem na lógico. frente. Então todos esses produtos que surgiram ao longo do tempo, como por exemplo os portais imobiliários que surgiram em seguida,
Zap Imóveis, né? Eu, inclusive, na época, quando o Zap Imóveis nos procurou, estávamos acostumados a colocar muita placa. Nós recebíamos, para você ter ideia, mais de 20 contatos por dia. Uau! 20 De leads? 20 leads. Hoje o mercado chama de lead. Na época era o cliente. Então, mais de 20 pessoas que faziam contato com o nosso escritório buscando imóvel. Então, eu achava que não fazia nem sentido investir tão alto num produto como o Zap Imóveis. E no primeiro momento eu recusei. Eles te procuraram? Eles nos procuraram, queria fazer essa parceria, vender esse produto, e eu disse que não. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio relutando, resistindo para entrar, e quando eu fui perceber, eu estava perdendo muito espaço. Outras imobiliárias que já tinham embarcado estavam lá na frente e nós tínhamos ficado para trás, ainda com a história da plaquinha e tudo mais. Então, daquela época, né, foi uma tomada de decisão errada. Eu entendi que não dá para lutar contra a tecnologia. Eu até fiz uma pergunta aqui sobre tecnologia, marketing digital, e já aproveitando que nós estamos nisso, depois desse erro, dessa tomada de decisão que não foi a melhor, aconteceu de outras situações, a tecnologia bater a sua porta e você ainda ser resistente? Porque existem várias situações ligadas à tecnologia. Isso. E isso deve ter acontecido ano após ano, dentro desses 20, com muita frequência. Como que você foi lidando com toda essa avalanche de Isso aí, de informação informação. tecnológica? Na verdade, assim, quem acompanhou esse mercado, na época que eu venho trabalhando em cima disso, de 98, já que eu atuo nesse mercado, o que nós percebemos é que, assim, naquela época era muito lento. Surgia uma tecnologia, ela demorava 5, 6 anos, né? Você utilizando dela, desfrutando daquilo, aperfeiçoando para que surgisse outra. Isso. Então, antigamente demorava muito, surgia algo e todo mundo usava aquilo até esgotar, e depois surgia uma novidade. Agora não, de 2000, vamos dizer assim, 2015 talvez, 10 anos pra cá. acelerou muito isso. Então, surge algo hoje, se você demorar muito, quando você vai ingressar, você já perdeu o time do negócio. Já não faz mais sentido você entrar. Então, eu acredito que hoje, quando nós erramos com o Zap, dali para frente eu não disse não mais para nenhuma tecnologia. Sempre recebo, tento entender como funciona, mas obviamente não dá para fechar tudo. Algumas coisas não fazem sentido, outras chegam com um preço muito caro, ainda precisando que eles mesmos, né, ajustem algumas coisas. Mas hoje não, hoje eu tenho o coração bem aberto para isso, quero sempre entender como funciona e o que aquilo pode agregar ao nosso negócio. Entendido. Essa questão que você trouxe de empreender, tomar decisões, que eu acredito que é uma grande característica do líder, do empresário. Quando nós falamos em empreender, você teve a oportunidade onde você viu essa questão de montar departamentos e criou a Arquimóveis. Mas qual é a sua opinião em relação a isso? Empreender é propósito ou de fato é a oportunidade? Eu não acredito muito que oportunidades elas simplesmente surgem na nossa vida. Eu acredito que a oportunidade você acaba criando ela. Então, eu sou mais do propósito. Então, se você tem um propósito, mesmo que você não enxergue um caminho, você vai atrás, cria o caminho. Você planeja ali, constrói, idealiza como você fez com esse projeto que hoje você está inaugurando e com certeza você vai chegar lá. Tem caminhos um pouco mais longos, né, e outros um pouco mais curtos que você pode organizar e chegar lá. O que eu vejo muito dentro do nosso mercado hoje é que, assim, são vários braços no mercado imobiliário. E às vezes tem pessoas que querem fazer tudo, e aí não se especializa dentro de algo. Então, o nosso mercado, por exemplo, é o mercado de terceiros. Nós trabalhamos com venda e locação de imóveis usados. E tem alguma categoria, algum valor envolvido? Como que são essas categorias? Hoje, a região que nós estamos, eu digo que seria um valor de ticket médio alto padrão.
mais próprio para mim. Tá. Até pela Bom, região se que alguém nós estiver estamos. assistindo a gente, estiver interessado em comprar, alugar O um apartamento, uma casa, já fica a Arquimóveis, dica. Arquimóveis. Arquimóveis, sensacional. Hoje, eu diria que é o seguinte, você tem vários departamentos. Você consegue criar uma estratégia de marketing, principalmente no marketing digital, e você segmentar isso. Tem que ser especialista, escolher de fato um nicho de mercado que você quer trabalhar. Não adianta querer tudo. Lançamento, imóveis de terceiro, estúdio, cobertura. Ou você se especializa de fato para que você possa realmente, quando estiver falando com o cliente, mostrar para ele que você sabe, que você entende do que você está fazendo, ou esse cliente vai buscar um outro especialista. São produtos diferentes, digamos assim. Público diferente. Público diferente, cliente diferente, produto, serviço diferente. E são fases da vida. Um cliente, ele vai comprar, talvez para morar, eu diria que mais de 60% vai comprar um imóvel uma vez na vida. Olhando para esse Brasil, as pessoas, talvez 60% vai comprar um imóvel uma vez só na vida. Aí você tem uma outra camada que vai comprar 2, 3 vezes, e depois entra os investidores. Então são públicos totalmente diferentes. Mas você tem que estar preparado para atender aquele que vem construindo ali a sua carreira, juntando o seu dinheiro, vai entrar no financiamento para comprar um imóvel, e tem o cliente que é investidor. Na verdade, ele quer pegar um ativo financeiro que ele tem e transformar num imóvel e Sim. como investimento também. Sim. Você sabe que é uma dica interessante isso que você acabou de falar. Eu vejo muitos empresários, pessoas que estão à frente de negócios. Você falou essa questão de nichar, focar num produto ou num tipo de serviço, porque eu vejo algumas pessoas à frente de negócios que vão se empolgando e vão abrindo demais o leque. É. E pode ser um problema, porque é o que você mesmo disse. Se você não se especializa e não tem muito certo um plano de que aquele é o caminho, vai abrindo demais, achando que uma coisa pode compensar a outra, e isso não dá muito certo. Na verdade, tem sempre aquele profissional que ele tenta atirar para todos os lados. Sim. Ele vai trabalhando, ele não cria um modelo de negócio, então ele vai fazendo alguma coisa dar certo, e ele vai ali tentando sem replicar, porque ele não sabe replicar, ele não criou para ele um modelo de negócio. Então, quando você nicha, quando você escolhe de fato um perfil, um público que você quer trabalhar, você acaba testando, né, alguns modelos, e aquilo que deu Perfeito. certo você replica, e com certeza você vai ter sucesso. Então, isso de fato é o processo. Então, dentro do nosso mercado, hoje, como nós falamos de tecnologia, as informações estão aí. Um cliente que vai buscar um imóvel, principalmente no nosso mercado, que é o público de médio e alto padrão, são pessoas com informação. São pessoas que têm a informação. Então, quando ele está conversando com o cliente, ele tem uma dúvida específica. O corretor, ele precisa de fato estar por dentro daquilo. É como se você fosse comprar um produto, um carro, e o vendedor não sabe durabilidade. Hoje nós estamos na era dos carros elétricos, e você pergunta quanto tempo que dura a bateria, ele não sabe explicar. Então, né, qual que é o consumo? Então, o imóvel, ele também, ele traz as características, construtora, quem que é a melhor construtora e o porquê, a qualidade daquilo que se constrói, o tempo de entrega da construção. Então, nós tivemos no passado, aqui na Chácara Klabin, inclusive, nós tivemos um fato em 2000, por volta de 2000, 2001, naquela época em que a Encol quebrou. E a Encol, ela saiu construindo praticamente no Brasil inteiro na época. Muitos prédios ao mesmo tempo sendo construídos. E eles quebraram, trouxeram prejuízo para muita gente. Eles operavam na época num modelo totalmente diferente do que hoje. Hoje nós temos um pouco mais de segurança dentro disso. Na época, uma empresa, imagina um CNPJ, que saía construindo um monte de prédio. Quebrou essa empresa, quebrou tudo. Hoje não. Hoje cada condomínio, cada empreendimento que você vê sendo construído é praticamente, para ficar mais claro, um CNPJ diferente. Então, se tiver algum problema... É pontual. É Fica pontual, fica ali. Então, é muito mais fácil de se resolver. Então, hoje o cliente, ele precisa entender o que ele pode financiar, qual o percentual de financiamento, questão de taxa de juros. O Brasil já vem de alguns anos aí sofrendo com a taxa de juros Nossa, alta. só sobe. Exatamente. Não para de subir. Existe agora uma expectativa que a taxa de juros deve cair um pouquinho, o governo
acabou de anunciar que a Caixa Econômica chega a 12%, aumentou para 2.250.000 a liberação de financiamento. Então, isso com certeza deve trazer alguma aceleração aí em relação ao mercado imobiliário. Agora, falando desse segmento que é o seu mercado imobiliário, é um segmento muito competitivo, acirradíssimo, com todas essas variáveis que você mesmo acabou de mencionar. Então, tem uma influência muito forte da economia, das políticas adotadas pelo governo, as regiões e as empresas, os players vão mudando e vão também adotando estratégias, os concorrentes correndo também aí atrás, né, dos seus objetivos. Como que durante 22 anos, porque uma coisa é você criar do zero uma empresa, outra coisa é você manter essa empresa no jogo e seguir em frente ali dentro do mesmo segmento durante muito tempo, diante de todos esses temas aí. Como que você nesses 22 anos lidou com tudo isso e se manteve firme dentro desse mercado, Gilberto? Letícia, assim como todo empreendedor brasileiro, nós também tivemos os nossos altos e baixos. Teve momentos muito bons, mas tiveram momentos muito difíceis que marcaram a nossa história. Em 2014 nós vínhamos muito bem, e aí eu acabei decidindo investir num outro mercado totalmente diferente, que não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Até porque, como o nosso mercado é muito... Nós trabalhamos com uma renda que é totalmente variável, comissão. São comissões que, se você faz negócio, o corretor ganha, senão ele não ganha, enfim. Eu comecei a investir num outro mercado. Eu comprei, na época, 3 lojas de roupa. Uau! E que não tinha nada a ver com o nosso mercado. Mas como a minha esposa trabalhava comigo, minhas 2 filhas estavam crescendo e tudo, então eu fui lá investir tudo que tinha e mais um pouco. Continuou com a imobiliária? Continuei com a imobiliária naquele momento. Abri as negócios. E aí as lojas não deram certo. Não, por quê? Não deram certo. Nós acabamos, assim, dentro da aquisição que eu fiz, eu não entendia muito daquele negócio. E algo deu errado na operação e nós ficamos ali tentando segurar as lojas. E naquele momento eu tive que fechar as 3 lojas, final de 2014 para 2015, e também decidi fechar até a imobiliária. 2015, então eu parei com as atividades da imobiliária e não dava mais. A gente vinha vivendo um ambiente de dificuldade financeira muito grande naquele momento. Então, 2015, logo no comecinho, estava com a imobiliária fechada e eu fui ser corretor. Eu falei, eu vou ser corretor numa outra imobiliária. Você voltou? Voltei ao zero ali, praticamente, naquele momento. Exatamente. Mas não podia encerrar a empresa naquele momento, porque eu tinha que acertar algumas coisas, tinha que pagar algumas contas. Super complexo encerrar uma empresa. Brasil, enfim, você abre facilmente. Não vale a pena, deixa aí. Mas aí em 2015 eu vim ser corretor de uma imobiliária aqui na Chácara Klabin. E fiquei 2 meses ali trabalhando. Era uma imobiliária que estava bem estruturada. Eu estava como empresário já há 11 anos. E aí eu vim começar sendo corretor. Mercado totalmente diferente daquele que eu havia começado, em 98. Eu fui estudar na primeira semana o que eu tinha que fazer para gerar lead, para ter velocidade nas vendas. E aí, quando eu estava fazendo a minha primeira planilha, o dono da empresa passou e viu e falou, cara, o que você está fazendo? Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, eu quero te fazer uma proposta, eu quero que você faça isso para minha equipe. E aí pediu para eu gerenciar a equipe. 2 meses? 2 meses. E aí, com mais 1 mês, ele tinha um outro projeto e me pediu para dirigir a empresa, convidado a ser diretor da empresa, e fiquei como diretor. Eu fiquei por 2 anos e meio nessa empresa. E aí resolvi voltar e reabrir, né, o meu escritório. Começamos um cowork aqui pertinho, na Francisco Cruz, isso em 2018. E de lá para cá, que vem crescendo muito aqui dentro do bairro, graças a Deus. Show! E Gilberto, qual foi, talvez, qual é a receita? Porque essa situação que você, 11 anos, investiu
em um outro negócio, não deu certo, foi um balde de água fria, talvez, em todo aquele sonho e aquela visão de sucesso que você tinha. Como que você lidou com isso? Quais foram aí? Não tinha tempo de celular tocando, vai retomar de como você lidou com isso. Tá bom. O meu não é. Ah, deve Não. ser o da Letícia. Para de tocar. Ok? Peraí, Como você como? lidou com isso? Volta no modo avião, velho. Melhor. Eu fui deixar botar o carro pra quem? Aí ele veio buscar. Aí eu pedi, você tá mexendo na sua bolsa, não veio. Como ele lidou com isso? Como você lidou com isso, Gilberto? Emocionalmente, em retroceder, ou seja, você deu aí 2 ou 3 passos para trás, porque a cabeça do ser humano numa situação dessa é muito complicado. Como É. que você reconstruiu, foi, voltou? Qual foi a É. mágica? Na verdade, para mim, aquele momento foi o momento mais difícil da minha vida. Minhas 2 filhas, adolescentes, e minha esposa trabalhava comigo. Naquele momento ela também, obviamente, desanimou muito. E, enfim, eu me lembro que eu cheguei um dia em casa, sentei ali na garagem e pensei em desistir, de verdade. Mas eu recebi uma ligação naquele dia, estava sentado na garagem e falou: fiquei sabendo que você saiu do mercado, fechou lá o escritório e me fizeram esse convite para trabalhar, né? E eu pensei em mudar de profissão, pensei em trabalhar em outro mercado, sim, naquele dia. Mas essa pessoa que é um amigo, ele falou para mim: cara, mercado imobiliário é tudo que você sabe fazer, você sabe trabalhar muito bem, o que você precisa é estar num local bem estruturado. E, inclusive, essa semana falei sobre isso, que questão de percepção. Às vezes você está fazendo o que é certo, mas no lugar errado. Então, quando ele falou isso, ele falou: eu vou te indicar para ir para um lugar que com certeza você vai ter resultado rápido. E de verdade, assim, quando eu fechei em 2015, obviamente tinha dívidas e tudo naquele momento. E aí foram 2 anos e meio, eu consegui resolver tudo essa situação e por isso me encorajei a voltar. Mas eu diria que, assim, foi muito difícil. O que me alavancou muito naquele momento foi que, quando eu descobri que eu não tinha como continuar e tive que tomar a decisão de fechar, a minha esposa ficou gestante, o meu terceiro filho, que é o Jonatas. Já tinha a Monique e a Natália, né? E naquele momento ela me deu a notícia: ó, Foi você vai quando ser você pai. voltou na função de corretor. Foi quando eu fechei o Olha escritório, a só. semana que eu estava fechando o escritório, ela me falou: você vai ser pai. E obviamente uma criança nos traz muita Com alegria. certeza. E o Jonathan, naquela hora que eu olhei para ela, eu falei: não dá para desistir, eu preciso fazer dar certo. Então, meus filhos, eu digo que assim, todos eles, as 2 meninas e o Jonathan, a Monique, a Natália e o Jonathan, eu digo que todos eles me impulsionaram muito a chegar onde nós conseguimos chegar até aqui. Inclusive nessa situação, você ali É, prestes, exatamente, pensando, refletindo. exatamente. Então, naquele momento, eu não digo que, planeja, faz. Obviamente, cada um traz algo daquilo que passou, mas eu diria que persistência, seguir em frente, isso para mim foi o que funcionou. Perfeito. E no dia a dia? Porque você tem uma equipe de quantas pessoas? Hoje na imobiliária, eu tenho outros negócios hoje também, mas na imobiliária nós somos em 32 pessoas. 32 pessoas trabalhando com você. Como é gerenciar 32 pessoas de vidas diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, características distintas e fazer com que essas pessoas deem resultado e também encontrem propósito naquilo que elas fazem junto a você? Começar um negócio do jeito que nós começamos, praticamente com pouco recurso, você não consegue trazer no começo profissionais já qualificados, pessoas que têm formação ou que têm grandes experiências naquela atividade que ela vai atender ali na sua empresa.
Então, assim, realmente é um grande desafio. Você tem que ensinar essas pessoas aquilo que ela vai fazer. O empreendedor, ele conhece dentro da sua empresa de tudo um pouquinho. Mas não dá para dizer que você sabe tudo tão perfeitamente de cada departamento. Então, você passa aquilo que você sabe no primeiro momento. E eu acredito que muitas pessoas, às vezes, é o que eu vejo em algumas empresas, pecam porque param no seu conhecimento, simplesmente. Eles ensinam para aquele profissional o que eles sabem e parou ali. Parou ali. Eles não motivam essas pessoas a buscarem mais, porque algumas pessoas têm medo de que o outro saiba mais do que ele. Verdade, infelizmente isso ainda Então, acontece. hoje... Deveria ser o contrário, nós Exato. deveríamos ter uma vontade de fazer com que os outros sejam até melhores do que nós. Exatamente. Aliás, acho que o empresário de sucesso mesmo, ele tem pessoas que sabem mais do que ele. Por mais que ele entenda um pouquinho de cada departamento, mas as pessoas sabem mais, porque é elas que estão ali aplicadas dentro daquela função. E eu aprendi em uma dessas empresas que eu passei que realmente você deveria delegar e fazer com que aquela pessoa buscasse aprender o máximo possível para fazer sempre uma melhor entrega. Então, essa motivação que eu tenho de sempre buscar, de estudar, de conhecer o mercado, eu tento transferir isso para os meus colaboradores também. Todos os dias ali, reuniões matinais, semanais, trago os líderes dentro da minha sala, conversamos um pouquinho e sempre motivando eles a buscarem algo a mais também. Entendi. Gilberto, qual que foi a venda mais, se você puder nos contar, Lógico, tranquilo. talvez a mais marcante, não sei se mais desafiadora, não necessariamente com maior Termos de valor, valor, né? mas aquela que, se você fosse escolher no seu ranking, a primeira que vem, qual seria? Assim, eu tive várias histórias em relação às vendas, né? Obviamente, cada processo de venda, ela tem a sua história, até porque o comprador, ele está comprando o imóvel, muitas vezes, que é o imóvel do seu sonho. Então, ali se desenrola uma história durante o atendimento. Então, teve muitos momentos engraçados, alguns críticos, mas, e assim, o valor, ele mexe com a gente também. Obviamente, como vendedor, o cara que é comissionado, não fala de a maior venda ou qual a venda que te trouxe Ele mais faz a cliente. conta, vai Você falar, já ai, faz a conta na hora, que ela se torna inesquecível. Eu vendi um imóvel, inclusive, participei na intermediação de um imóvel, inclusive, aqui do lado, aqui onde nós estamos. Era uma área e foi uma negociação durante 6 meses. Nossa, 6 meses negociando. Porque era um posto de gasolina e tinha questão de descontaminação de solo. Então, profissionais né, para verificar a contaminação de solo, se existia ou não. Então, assim, foi um processo que me trouxe muita experiência. Você não entende de tudo. Mas você precisava saber naquela hora, puxa, aí se o solo estiver contaminado, eu não posso vender. Então você vai atrás, começa a pesquisar quem é o profissional competente para aquilo. Então nós tivemos durante 6 meses. E naquele momento me trouxe eu aprendi uma coisa muito bacana naquela venda. Eu já estava no mercado há época, acho que uns 12 anos. Mas naquele dia da venda, no momento que nós fomos para assinar, depois já passados 6 meses ali, estávamos com 4 advogados na mesa, eram 2 pessoas, comprador e vendedor, que, assim, de grande expressão dentro do mercado. E tinha 4 advogados na mesa, comprador, a esposa, o vendedor, a esposa também. E eu estava representando a imobiliária e mais um advogado. E durante aquela conversa ali, negócio praticamente já fechado, assinar, alguém fez uma pergunta, fez uma colocação. E no fundo não era muito relevante, para falar a verdade. Então eu acabei sorrindo na hora, né? Até um pouco de deboche, para falar a verdade, na hora. E eu digo até para algumas pessoas que eu saí daquela reunião com o negócio fechado, mas eu saí muito mal da reunião. Que? Pela Porque risada? porque assim, o negócio estava fechado, era uma comissão muito alta mesmo. E eu só tinha gente de sucesso na minha frente, muito mais do que o que eu já tinha alcançado até ali. E alguém fez uma pergunta, e como aquela resposta eu sabia, achei que era uma coisa muito simples, eu sorri de forma até debochada. Ninguém falou nada, a conversa fluiu, mas aquilo na hora veio para mim assim, eu falei, cara, eu sou o menor dessa mesa
E eu tô rindo de quem? Então, naquele dia, de verdade, assim, eu acho que foi uma lição de Deus, porque ninguém me falou nada, mas eu fui pro meu carro e eu fiquei pensando, cara, eu tô rindo de quem? Cheque alto na minha mão de uma comissão que um cliente me pagou, mas naquela hora eu aprendi que, por mais que alguém não saiba alguma coisa e você já sabe, por mais simples que aquilo possa parecer para você, você tem que ensinar aquilo com toda humildade. Até porque talvez aquela pessoa que está do outro lado, ela sabe muito mais do que você. Ela já teve muitos resultados melhores do que você já alcançou. Mas ela só precisa de uma resposta sua. Então, às vezes, nós valorizamos o nosso conhecimento demais e desprezamos o do outro. E naquele dia... Então, aquela venda, para mim, marcou mais por... Não pelo número, de verdade. Mas fechou. Fechamos. A tristeza passou rápido ali, depois eu fiquei feliz. A hora que você viu sua Na hora conta, que eu vi a conta, chegou. eu fiquei feliz, Ai. obviamente. Mas, assim, tivemos várias experiências. Um aprendizado Foi importante um aí. aprendizado naquela vez. Um aprendizado. E dali eu guardei. Então, eu trouxe isso para a minha vida dentro do trabalho de montar equipes, de gerir a equipe. Hoje, eu já não tenho esse contato tão direto com os corretores. Eu já tenho gerentes, diretores que lidam com o pessoal. E eu faço, obviamente, a gestão mais dos gestores também. Mas aquilo que eu sempre tento transferir para eles é isso. Assim, quando você vai ensinar alguém, ensina mesmo. Vê se a pessoa realmente Mesmo que seja aprendeu. óbvio, Mesmo aquilo que para seja você, óbvio. para o outro, Eu sou pode não ser. da geração que nós passávamos um fax. Você tinha que esperar um sinal do outro lado. E quando você ia ensinar isso para alguém que entrava dentro da empresa, era óbvio que você tinha que esperar um sinal. Mas quem estava entrando nunca viu aquilo. Então, eu usava muito isso como exemplo, dizendo, olha, explica, a pessoa não sabe. Ela nunca ouviu isso na vida. Está iniciando hoje. E hoje nós temos diversas atividades aí que parece muito simples, tirar uma foto quando você vai num apartamento. Então, fala, poxa, vou tirar foto, vou fazer as fotos desse imóvel. Mas não é tão simples assim. Então, você tem que ensinar a posição de tirar essas fotos, qual o ângulo pegar, porquê daquilo, para que o cliente, quando enxergar o imóvel dele, ele veja que foi feito um trabalho minucioso, com atenção e dedicado para ele. E assim, Gilberto, muito legal esse ponto voltado aí, mais uma vez, para a liderança, que é um dos temas que Krauskopf fomenta e adora conversar, porque eu tenho a impressão, encontrando com você, te conhecendo, que realmente você tem uma liderança pelo exemplo muito forte. Embora hoje você não está 100% à frente da operação, algumas negociações eu acredito que você participa, a sua equipe toda vê a qualidade do seu trabalho e a sua competência. Obviamente que são anos de estrada, são muitas variáveis aí envolvidas, mas a minha pergunta é o seguinte: quais características uma pessoa precisa ter para se tornar um líder, Primeiro, de do seu ponto verdade, de vista? primeiro assim, muita humildade. Humildade. Humildade é um princípio inegociável para quem quer se tornar líder, de verdade. Porque ele precisa ser uma pessoa acessível. As pessoas precisam confiar que pode chegar, que pode se abrir, que pode ir até essa pessoa, né? Você acha que a humildade pode ser confundida algumas Muitas vezes com um vezes, pulso mais fraco, sim, aquela questão de é isso aí. ele é humilde, o pessoal passa por Acha que é o cima? bobo, né? Não é. Até que ponto? Qual é a linha, talvez, tênue aí de... Assim, a pessoa que ela é humilde, do meu ponto de vista, quando nós falamos em relação à liderança, é aquela que está sempre disposta a ensinar, a dividir, né, a se doar, a estar na frente mesmo das dificuldades, assumir ali, mas principalmente é ensinar, esse é o foco. E essa pessoa simplesmente ela precisa ser acessível para isso. Ela não pode ser confundida. Acho que, por exemplo, pessoas quando falam assim, eu já vi muito isso. Ah, eu já falei. A pessoa vai perguntar algo para você. Ah, eu já te falei. Isso vai fazendo com que a pessoa se afaste de você. Acho que existem meios de você pontuar. Comunicação, né, Gilberto? Exatamente, Não é mesmo? comunicação, exatamente. Então, eu acho que
conversando com essa pessoa, pontuando, explicando, entendendo qual que é o ponto frágil dessa pessoa em relação àquilo que você está tentando passar, identificando isso, trabalhando em cima daquilo, pontuando, essa pessoa ela consegue se desenvolver. E eu hoje, à frente da negociação, eu já não faço as negociações, tem o pessoal do comercial, mas obviamente quando surge uma negociação um pouco mais expressiva ou com alguma dificuldade, o pessoal dos Você entra. os gerentes vêm até mim conversar, pedir ali uma opinião, e eu percebo que até os corretores pedem isso. Quando gerou algum ambiente de dificuldade, vocês não acham melhor a gente conversar com o Gilberto sobre isso daqui? E aí eu entendo também que pela experiência que eu tive, obviamente já vivi esse tipo de situação outras vezes e pode fazer com que essa experiência traga uma luz para o negócio. Então, eu diria que assim, montar essa equipe, de fato, não foi fácil porque, como eu disse, eu trouxe pessoas que eram pessoas que estavam iniciando na corretagem também. Então, eu tentei transferir um pouco daquilo que eu conhecia. Hoje não, hoje a Arca Imóvel já investe em treinamento, profissionalização, tornamos essas pessoas cada vez mais profissionais aí para o mercado. Mas é uma missão. É um treinamento contínuo. Contínuo. Eu concordo muito com esse ponto, porque é aquilo que nós falamos agora e você só reforçou. É um treinamento que não termina nunca. Se não é num aspecto, é em outro, até porque as coisas vão mudando, vão se atualizando. É O isso. treinamento não pode parar. Agora, eu vi uma coisa interessante. Lá no início você comentou, você trabalhou em banco. Eu conheço algumas pessoas da sua equipe, até porque já estudaram lá na Voz. Eu tenho uma escola de oratória e o próprio Gilberto faz aula lá. Uma satisfação ter você lá também, Gilberto. Mas Oi. o que eu percebo, por que é que o mercado imobiliário, um dos focos da Kraus, a minha consultoria, é transição de carreira. E eu vejo que o mercado imobiliário tem uma abertura muito grande para pessoas que vêm de vários outros segmentos. Na sua equipe mesmo eu já vi, acho que pessoas que vieram da indústria, que vieram de outros mercados, ou que nunca venderam, ou que Advogado, venderam, advogado. administrador, enfim. Por que o mercado imobiliário tem uma abertura tão grande para profissionais de áreas tão distintas? Ou, claro, às vezes tem alguma coisa a ver, mas de uma forma geral, eu não conheço outro mercado que é tão aberto a receber profissionais de áreas diferentes. Por que isso acontece? Assim, existem dois extremos aqui que nós podemos observar. Primeiro ponto é que assim, o mercado imobiliário não tem barreiras para você entrar. Praticamente qualquer outra profissão que você vai começar hoje, as pessoas vão te exigir algum tipo de experiência dentro disso. Sim, sim. O mercado imobiliário não tem barreiras. Se a pessoa quer começar a trabalhar, ela pode ingressar hoje, fazer o curso do Cresce e ela vai entrar dentro de uma imobiliária. Ela só precisa ter o segundo grau, não o segundo colegial, lá hoje mudou, mas enfim. Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Isso. Primeiro, segundo, terceiro ano do Exatamente. ensino médio. Então, a pessoa só precisa ter concluído o ensino médio. Isso. E ela consegue atuar dentro do mercado. E aí, obviamente, advogado, médico, engenheiro. Mas aí você pega uma pessoa que nunca vendeu nada. Exatamente. Ela vai... Ela vai se desenvolver dentro do mercado, até porque, antigamente, quando nós falávamos de vendedor, nós tínhamos muito aquela imagem de uma pessoa que tinha uma boa comunicação no sentido de que fala muito e que tem essa conversador, conta história e vai vender muito. Uhum. Hoje o mercado já não quer mais essas pessoas. Os empresários, as pessoas hoje, a maioria das pessoas que compram imóvel hoje, elas primeiro que não têm tempo para ficar ouvindo muita história nesse sentido. Então as pessoas querem um profissional um pouco mais objetivo. Então hoje, isso faz com que profissionais de outras áreas tenham facilidade de entrar e ingressar no nosso mercado. Agora não é isso que atrai. Não é isso que atrai um médico, um engenheiro, um advogado, um administrador de empresa, um ex-funcionário de banco, gerente de banco, trabalhar no mercado imobiliário. De fato, o que atrai essas pessoas são as altas comissões. Quando eles olham para essa possibilidade versus o que eles estavam acostumados a ganhar, eles enxergam a possibilidade realmente de mudar de vida. O mercado imobiliário, ele realmente, se uma pessoa vier trabalhar no mercado imobiliário e tiver sucesso, não existe nenhuma outra profissão que remunera tão bem como o mercado imobiliário.
Ela está, inclusive, liderando entre as profissões mais desejadas no Brasil. Agora, é óbvio, como qualquer profissão, como jogador de futebol, que todo mundo fala muito, que ganha muito bem, tem outros jogadores, a maioria deles, que não ganham tão bem assim. Nós costumamos olhar sempre para aqueles que estão aqui em cima. Então, o mercado imobiliário, ele proporciona, sim, isso de fato. O que eu vejo, Letícia, é que as pessoas não estão acostumadas a querer aprender. Elas vêm pela vem comissão, pela acha comissão, que amanhã... faz um serviço mediano, entrega só aquilo que pediram para fazer e tem mau resultado. Agora, o cara que vem, ele se dedica, que é um profissional dedicado, que controla a sua agenda de verdade, que assume compromissos, não somente dentro da empresa, mas com ele próprio, com a sua família, com certeza essa pessoa alcança bons resultados. Conheci muita gente dentro do mercado imobiliário que mudou de vida. Aliás, a construção civil no Brasil, ela é, vamos dizer assim, um dos segmentos que muda a economia dentro do país. Sim, é colossal. Então, a construção civil, ela movimenta assim, o país de uma forma muito grande. Então, o mercado imobiliário em si, ele tem essa abertura pela facilidade de ingressar, mas na maioria dos casos, pelo desejo das pessoas mudarem de vida e ter uma renda um pouco maior. Quem está na dúvida de fazer uma transição e está pensando, às vezes até está meio perdido na vida ali. Não sei se eu vou, um colega me chamou para ser corretor, eu vou, não vou. Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que querem fazer essa transição e pensam em ir para o seu mercado, por exemplo? Primeira coisa, a pessoa precisa ter uma meta pessoal. Ela precisa querer algo. Porque as pessoas param sempre no primeiro obstáculo. Ela está satisfeita com o salário que ela ganha, com a renda mensal que ela tem. Aquela renda mensal que ela tem, ela vai ser possível fazer com que ela alcance o que ela deseja? Essa meta pessoal de vida? Se sim, tudo bem. Agora, se não, o mercado imobiliário ele pode transformar isso. Mas não venham para o mercado imobiliário atrás de salário, de uma renda mensal fixa. Tem muita gente hoje que liga querendo trabalhar no mercado imobiliário. Mas não tem uma ajuda de custo. O mercado imobiliário não é para esse perfil de pessoas. É para Um mês vai ganhar empreendedor. X, no outro mês vai ganhar Y, no outro mês vai ganhar nada. Você pode ganhar. Eu diria que hoje o mercado imobiliário que nós estamos aqui no Brasil, em São Paulo, e essa região que nós estamos, assim, é para você vender todos os meses. É uma região que você vende Uma região todos boa. os meses. O mercado não para. Então, o mercado está de portas abertas. Mas o mercado está bom. Sim, a nossa região ela vende todos os meses. E aí, essa fartura de negócios que o mercado está oferecendo, como é que fica a competitividade? Eu digo aí em dois pontos de vista. Um, entre os corretores da ARC e o resto do mercado, e entre os seus corretores. Legal. Como que você gerencia isso? Porque não tem uma competitividade ali, alguma coisa de um ligou 2 minutos antes e o outro fui eu e não, e peraí, vamos lá, vai ter que dividir, não divide. Quando nós falamos de áreas de vendas agressivas, eu trabalhei há muitos anos atrás em consultorias, eu não vou falar que o pessoal se matava, mas... Você não quer denunciar ninguém, é óbvio. Não, jamais. Porém, existe uma competição e você como líder, como empresário, como que isso é gerenciável? Como em determinados momentos dizer qual é a regra? Então, isso faz parte. Inclusive, qualquer departamento de venda, de fato, ele tem que ser competitivo para que você alcance bons resultados. Mas, obviamente, existem regras para o jogo, né? Então, hoje o mercado imobiliário, ele vem melhorando bastante. As pessoas não estão olhando um para o outro muito como concorrente. Os corretores já estão conseguindo se enxergar como parceiros de negócio. É óbvio que estão muito abaixo ainda de onde nós queremos chegar, né? Os Estados Unidos ele já tem um modelo padronizado, um modelo que nós acreditamos que funciona, que já está chegando aqui no Brasil. Lá, você pega um imóvel para vender e você é responsável por aquele imóvel atendendo ele, ou seja, atendendo o proprietário daquele imóvel.
E o Certo. outro corretor, ele está na outra ponta, ele está atendendo o comprador. Esses dois corretores, eles vão fazer uma parceria. Eles vão fazer uma parceria. Esse já é um modelo introduzido lá. Aqui não, aqui os brasileiros, eles estavam sempre acostumados a disputarem, né? Não vou falar nada para ele, vai ficar tudo comigo. Corretor, ele quer atender o proprietário do imóvel e queria atender também o cliente comprador. Hoje não, hoje as pessoas já estão falando muito mais em parceria com outras imobiliárias e até dentro dos escritórios também. Então, se você prospecta um imóvel, faz uma ficha, e um outro corretor tem um cliente buscando algo no mercado, os corretores já estão se enxergando como parceiros. Isso foi um grande Que avanço. evolução. Evolução. Sim. E isso tem sido muito saudável para o mercado também, né? Porque não é só a venda em si. E a comissão é dividida. Dividida 50% para cada. Mas assim, hoje em dia, o que nós enxergamos dentro do negócio, o cliente, quando ele vai buscar um imóvel, ele não quer simplesmente comprar o apartamento. Além da experiência que ele vai viver em relação àquilo, existe toda a parte jurídica de documentação, que ela precisa estar tudo ok, estar saudável. Por mais que ele tenha uma assessoria também, mas a imobiliária ela é corresponsável sobre essa negociação. Então eu preciso, quando estou falando com um corretor, entender que esse profissional ele tem uma história, né, uma história de carreira saudável, sem muitos problemas, para que eu possa comprar o imóvel com confiança dessa pessoa. Então hoje a Arca Imóveis ela oferece essa tranquilidade para o cliente. Nós treinamos os nossos corretores, parte jurídica, essa parte mais técnica também, não somente mostrar o imóvel. E mostrar o imóvel, quando nós falamos de mostrar o imóvel também, não é simplesmente dentro das quatro paredes. O cliente hoje ele busca muito mais do que isso. Quando nós vendemos um imóvel, você vende a região, você vende a localização. Aliás, o que mais determina que o preço de um imóvel seja mais alto, de um valor inferior, é o local que ele está. Local. E o que faz que aquele local seja mais caro ou mais barato? O que define isso é a infraestrutura que o bairro oferece. Tipo de comércio, a questão da acessibilidade, a segurança, são pontos principais aí que toda família busca para escolher e tomar a decisão de morar em um lugar. Então, o corretor precisa sempre estar muito atento a isso, conhecer de verdade o produto. Perfeito, perfeito. Voltando até no tema de empreendedor, empresário, nós falamos tantas coisas aqui sobre isso, mas eu me lembrei de uma pergunta. Você se lembra de ter tomado uma decisão, talvez maluca, naquele momento, muito arriscada, mas que hoje você olha e fala, foi a melhor coisa que eu fiz? Aconteceu? Sim, na grande verdade, o empreendedor brasileiro ele toma decisões arriscadas todos os dias, senão o negócio não existe. Eu tenho uma diretora que me acompanha, a Simone, que é a minha esposa, que já trabalhou comigo uma época, hoje é a Érica, que é diretora do escritório, e que são pessoas que estão comigo há mais tempo. E por várias vezes eu vi no olhar dessas pessoas o medo de compromissos que eu estava assumindo, de decisões, e por muitas vezes achando que era loucura aquilo. Mas depois, quando dá certo, né? Sim. Aí todo mundo sabia que ia dar certo, né? É nada. Na hora que eu tomei a decisão, todo mundo achou loucura, na hora que você assume aquele compromisso. Mas eu sempre imagino o seguinte, o empreendedor não é que ele arrisca a todo momento simplesmente de qualquer jeito. São riscos calculados. Pela experiência, por aquilo que você está enxergando, afinal de contas, se você é um bom empreendedor, porque você tem visão sobre aquilo que está fazendo. Então, essa tomada de decisão, eu acho que vai muito velocidade de pensamento, e tudo isso é pautado dentro de conhecimento nessa jornada. Isso que nos ajuda. Perfeito. Eu escuto muito de empresários que falam assim, olha, já se prepara que nem tudo vai dar certo. Mas se a maioria das suas decisões derem certo, esse já é o caminho. Recalcula a rota no meio do caminho e... Recalcula, reproduz, segue o jogo. E recomeça. A gente faz isso praticamente quase toda semana, né? Hoje, o que eu mais vejo dentro de uma empresa é assim. É como se você chegasse dentro de um ambiente, dentro da sua casa, e olhasse e falasse, isso aqui não está legal. No dia que você montou, aquele lugar era o melhor lugar para o sofá,
aquele lugar era o melhor lugar para mesa, mas Exato. passou algum tempo, você olha, não, isso aqui não está legal. E você começa a mudar tudo. Eu acho que dentro das empresas, se você quer crescer de verdade, tem dia que você precisa mudar as coisas de lugar. Então, nós usamos muito isso. Bagunça tudo e começa de E novo. recomeça. É a males que vem para bem. Às vezes essas Exatamente. mudanças reciclam, trazem e precisa mudar. Precisa Você mudar. ficar sempre com a mesma estrutura, as pessoas no mesmo lugar, os mesmos processos, os mesmos, não vai para frente, não Não adianta, funciona. não E funciona. obviamente que assim, chega uma hora, haja criatividade, né? São 20 e poucos anos e chega uma hora que você fala, cara, o que eu posso trazer de novo para o negócio? Então, uma das experiências que eu tive, eu acredito que funciona muito, é você começar a olhar para outros mercados, entender o que outras pessoas fazem. E, poxa, tem uma imobiliária, o que uma lojinha de roupa, o que um supermercado pode agregar dentro do nosso negócio. Me lembro que eu li um livro uma vez do dono daquela marca Zebu Jeans, de calçados, de botas, né? Aham. E lendo aquele livro me deu um insight muito bacana, porque ele contava que, com toda a dificuldade que ele teve, ele veio do interior para São Paulo, e quando ele chegou aqui, ele conseguiu colocar o material dele dentro de alguns mercados para vender, dentro de alguns, na época, armazéns. E quando ele voltava, ele percebia que estava lá, não tinha sido vendido, estava lá no cantinho ali, onde ele deixou. Então ele começou a trazer aquilo e colocar nas prateleiras. Ele percebeu que foi aumentando a velocidade de venda. E quando ele tinha um lugar que ficava mais visível, ele vendia mais. Então, As pessoas não estavam comprando porque não não estavam estava vendo. enxergando. Então, às vezes, passando 2, 3 vezes, gera o desejo. Então, o mercado... Quando você começa a olhar para essas coisas, poxa, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tem tudo a ver. Quando você começa a mostrar para o seu cliente ou para o consumidor, quando começa a aparecer para ele o seu produto, cria o desejo. E ele vai querer aquilo. Então, naquela hora, nós começamos a entender que assim, eu precisava investir um pouco mais em marketing, precisava mostrar a cara da empresa, eu precisava colocar os nossos produtos em exposição. De que Show. forma fazer isso? Nós tivemos ideia na época de criar revistinha de bairro, para colocar os imóveis ali para o pessoal do bairro. Então, assim, de um livro, de um segmento totalmente diferente, nós fizemos grandes negócios dentro do próprio bairro aqui da Chácara Clabin naquela época. Que legal. Então, inovação também é uma das palavras-chave. Tendência. O que esse mercado tem, de novo, no seu ponto de vista, aí de futuro, próximos 5, próximos 10 anos? Quais são as tendências? De alguns anos para cá, nós estamos sempre ouvindo dizer que algumas profissões vão sumir, vão desaparecer por Pois conta da é. tecnologia. E algumas delas nós realmente vimos desaparecer, né? E obviamente nós também começamos a ouvir isso desde 2015, que o mercado imobiliário, que os corretores, o mercado imobiliário ia passar por uma mudança, que os corretores iam desaparecer como profissão. E óbvio, quando você ouve isso e você vê grandes empresas que quebraram, que desapareceram, né, empresas enormes, você realmente dá aquele friozinho. Mas o mercado imobiliário ele tem uma dinâmica muito grande. Primeiro que assim, a própria origem da nossa profissão, ao contrário do que muita gente imagina, eu não vendo imóvel. A imobiliária, um corretor, ele não vende imóvel, né? Ele faz a intermediação. Você compra o imóvel e o proprietário vende o imóvel. Eu só faço a Ele é intermediação. um cupido. Eu Ele apresento às junta. pessoas. Exatamente. O que valida a nossa negociação, e faz com que eu tenha direito na minha comissão, dentro da própria lei está determinado o seguinte: o corretor ele aproxima as partes. Então, feito isso, é muito difícil que essa figura ela vai deixar de aparecer. Mesmo com a tecnologia, vai sempre precisar de que alguém tenha ali aquela informação, de que eu consiga te vender. Porque além, às vezes, mais do que vender o próprio imóvel, às vezes eu falo para os corretores o seguinte: você conversou com o proprietário, você sabe o porquê ele quer vender? E às vezes o corretor fica pensando, para que eu quero saber por que o cara quer vender o imóvel? Parece uma pergunta minha. Não, mas às vezes tem uma história bacana por conta disso. Importantíssimo. E você consegue, durante a visita, ao invés de ficar falando, isso aqui é a sala, que todo mundo já sabe que é a sala, isso aqui é a cozinha, você vai ali contextualizando
e você consegue criar uma aproximação muito maior com esse cliente. Então, eu acredito que assim, o corretor ele precisa entender que é muito mais do que só mostrar o apartamento, mostrar a casa. Ele precisa conhecer um pouquinho das pessoas que estão envolvidas, comprador e vendedor. E Gilberto, Arquimóveis, então, preparada para as tendências do futuro, preparada para as adversidades que o mercado vai vir a propor, os desafios. Me fala um pouco mais, vocês estão se preparando? É isso que vem vindo? Sim, a Arquimóveis hoje não para praticamente de estudar o mercado. Tem o pessoal estudando, fazendo curso, participando de eventos, treinamentos, imersões, tudo aquilo que o mercado imobiliário está trazendo de novo, nós sempre estamos envolvidos. Estivemos agora no Conecta Imóvel 2025, muito bacana, cheio de muita tecnologia, muita case de sucesso, muita gente trazendo coisa nova de fora, e nós estávamos lá também, entendendo para onde está indo esse mercado. Estamos preparados aí, com projetos novos. Esse ano ainda vem novidade, está terminando, mas tem novidade bacana aí da Arquimóveis. Sensacional. Estamos ali, prontos para assumir aí um protagonismo Joia. aqui no Chácara Clabin. Aproveita, para quem está nos assistindo, fale da Arquimóveis, onde vocês estão, quem estiver interessado em conhecer a Arquimóveis ou fazer negócios com vocês, por favor. Estão todos convidados a ir tomar um café conosco lá na Arquimóveis, Rua Vergueiro, número 4527, sala 19. Todos podem procurar Gilberto e sua equipe, que serão muito bem assessorados. Será um prazer receber o pessoal. Quem está aqui na Zona Sul, região da Vila Mariana, fique à vontade. E Gilberto, para fechar, nós estamos aí 1 hora de conversa, passou voando. Eu ainda bem que eu tomei um café só, eu não posso tomar muito café. Eu também. Sou agitada. E aí, se você fosse falar com você mesmo, fosse dar um recado para você mesmo, para o Gilberto de 10 anos atrás, o que você falaria para esse Gilberto? 10 anos foi justamente o ponto mais crítico ali, né, dentro dessa minha carreira de 28 anos, acho que 10 anos atrás foi o ponto mais crítico. Uma mensagem bem rápida, eu diria para não desistir. Segue em frente, mesmo com toda a dificuldade, com todos os obstáculos. Acho que com tudo aquilo que eu havia aprendido, só seguir em frente, vai dar certo. Sensacional. Bom, para finalizar, eu quero agradecer, Gilberto, pelo profissional riquíssimo em informação, em vivência, em história, em visão de negócio, em inovação, em liderança que você é. Obrigado. Que você vem se tornando. Vejo uma grande evolução em comunicação e tudo que você vem também buscando, porque é um profissional excelente, ele pode ainda ser mais do que isso. Verdade. E eu admiro muito você por isso. Nós não nos conhecemos há muito tempo, mas o pouco tempo que nós nos conhecemos, você é um empreendedor que eu vejo de muito sucesso, muito equilibrado, e eu desejo mais sucesso ainda, e que você ainda venha, te convidarei mais para frente para vir aqui no podcast. Obrigada por participar desse primeiro episódio. E nos falamos mais uma vez. Quase que eu me esqueço. Te trouxe um presente, uma lembrança pelo convite. Obrigado. Aceito aqui no Kraus Coffee. Obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui, tá bom? E com certeza vou continuar acompanhando o trabalho de vocês e os próximos convidados. Sucesso nesse novo projeto. Muito obrigada, Parabéns, Gilberto. Obrigada.